É verdade se nós não tivéssemos sempre para quem passar o nosso conhecimento, né? Então, eu que agradeço, é uma honra para mim contribuir para o nosso sistema hoje de um assunto tão importante que eu tenho tanto cuidado. Então, assim, aqui sou eu a honrada de estar com vocês no dia de hoje. Viu? Me sinto assim muito. Eu fiquei até ansiosa, tive até que usar meu pícia para poder dar aula hoje no sistema. Nossa, gente, vocês não têm noção. Bom, antes de começar com a nossa apresentação, queria considerar suas sábias palavras em dizer a importância realmente de usar os nossos óleos essenciais em virtude das emoções das nossas crianças. Né? A maioria das pessoas que nos procuram são adultos para tratar das emoções. E as crianças acabam, os pais acabam mais procurando por questões de imunidade, para cuidar de alguma coisa a respeito de tosse, né? Por quê? Porque falar de emoções é algo muito novo na vida de um adulto, quiçá olhar para a emoção das crianças. E esse momento, né, principalmente de retorno às aulas, que tem sido agora recente, algumas escolas já voltaram, outras estão voltando, é tudo muito novo. É, quando a gente vai começar, olha eu aqui com tantos anos de aromaterapia, eu estou na doTERRA desde 2019, sou uma palestrante, já era antes de doTERRA, e me senti ansiosa em vir aqui passar o meu conhecimento para o nosso time. Imagina uma criança chegando pela primeira vez em uma sala de aula, em um novo ano letivo, não sabendo como ela vai ser recebida pelos amigos, pelo novo professor, tudo novo, ambiente novo. Imagina o nível de estresse que essa criança é colocada. Só que falar dessas questões, como é muito novo para a gente acha que a criança ela supera tudo. E sim, de fato, ela é muito mais resiliente do que um adulto, mas ela também sofre. E lembrando que nós adultos tratamos de emoções hoje de quando éramos crianças. Todo mundo está trabalhando alguma emoção ou que foi reprimida ou que não foi validada, enfim, né? Os nossos pais fizeram melhor do que eles poderiam, obviamente, mas nós devemos sempre lembrar que hoje as nossas ansiedades, os nossos medos, eles começaram lá atrás. Né? Então é importantíssima essa aula de hoje. Espero que os nossos convidados anotem e que eles tenham a certeza absoluta de que eles estão fazendo a melhor escolha quando optarem pelos óleos do Kit Kids, porque são óleos que já vêm preparados, né? A doTERRA, ela tem um conceito de cuidado da aromaterapia, da validação dos seus óleos pelo nosso CPTG, que é a validação do grau terapêutico que esses óleos têm. Então, nós estamos falando aí de tubinhos que são coloridos, que são alegres, que são próprios, inclusive, para as crianças aprenderem sobre as suas emoções, porque ele vem com aqueles cards aonde as crianças entendem o que elas estão passando, né? Eu me lembro que o meu filho de 30 anos hoje, quando ele foi estudar em um grande colégio de São Paulo, ele começou no terceira série, que hoje fala diferente, né? Mas na terceira série da época, educação emocional. E a primeira coisa o que o professor mandou para casa foi um stick para colar na porta com os smiles para que eles aprendessem a falar sobre as emoções. Então tinha o smile do sorriso feliz, da boquinha curvada que estava triste, do bravinho, com sono, com fome, para que as crianças pudessem validar as emoções. E aquilo foi fantástico, né? Uma criança que eu, como mãe, não tinha, acho que eu nunca tinha dito assim para o meu filho, como é que você está se sentindo hoje até aquela aula? Então é muito importante a gente realmente começar a cuidar da emoção dos nossos pequenos agora, para que eles se tornem adultos mais saudáveis, menos dependentes, principalmente da validação de estranhos. Né? E tem presente para essa aula. No final dessa aula, vou compartilhar com vocês um e-book da neurologista, grande neurologista do Rio Grande do Sul, doutora Marta Rembe, que chama Mais Bagunça e Menos Telas,
que é a maior dificuldade hoje dos pais que estão retornando com as aulas, filhos que ficaram de férias, ficaram mais dependentes de telas. Então, vai aí um presentinho para vocês. E nós já vamos começar, Vá, mas antes disso, eu queria falar realmente da importância da validação da emoção, da validação emocional na infância, né? É um pilar fundamental para o desenvolvimento das nossas crianças, o desenvolvimento saudável, validar todos os sentimentos. A gente cria realmente um ambiente menos hostil dentro de casa e na apresentação para o mundo, né? Então, a validação, ela constrói uma autoestima melhor, quando a criança se sente vista, ela desenvolve uma autoestima mais forte, ela aprende com os seus sentimentos, que eles são importantes, que eles são dignos de ser reconhecidos, né? Ela fortalece e desenvolve a inteligência emocional, ajuda as crianças a se expressarem, a se identificar, expressar as emoções, né? E isso ajuda a lidar com situações desafiadoras, não só enquanto crianças, mas ao longo da vida. Fortalece os relacionamentos, porque a validação emocional ela cria vínculo mais forte entre pais e filhos, né? Promovendo aí o ambiente de confiança e de segurança, deixando as crianças menos vulneráveis, previne problemas emocionais, como sentimentos, né, de ansiedade, depressão, inclusive, que levam para a fase adolescente, adulta, né? E quando a gente pratica como que a gente pratica, né? E aí, papais, mamães, né, que estão aqui conosco, como que a gente pratica essa validação emocional com as nossas crianças? Não é dizendo sim para tudo, não é poupando de frustração, né? Eu acho que a educação positiva vem para chancelar uma mudança de comportamento da educação, mas a gente confunde muito com permissividade. E não é sobre isso, né? Nós precisamos da frustração para crescer, né? O crescimento, a dor, ela também promove e provoca crescimento, né? Então, como que a gente valida nas crianças essa questão emocional? Ouvindo atentamente, né? Nomeando as emoções, né? Como você está se sentindo hoje, como eu acabei de dizer, está feliz, está triste, né? Tá aborrecido com alguma coisa? Nomear essas emoções, validar esses sentimentos. Eu entendo que você esteja triste por não poder ir na casa do coleguinha, por não poder ficar mais tempo na tela, né? Evitar julgamentos, né? Então, não minimizar os sentimentos da criança, então, evitando esse tipo de julgamento. Ah, isso aí não é nada, levanta, acabou, né? Então, assim, cada ser humano sente de uma forma, né? Se vocês têm irmãos, cada um levava de uma forma diferente a mesma situação, né? Então, oferecer apoio sempre, né? Dizer que você está ali para ajudar, e aí, ao invés de dizer, para de chorar, não é nada demais, eu vejo que você está muito triste, né? Mas isso aí é normal, todo mundo. A gente precisa dizer que tem que tentar fazer o manejo da informação, né? Então, não é para de chorar, isso não é nada demais. Olha, você está triste porque o teu brinquedo quebrou, isso acontece, né? Em determinada ocasião a gente vai repor. E aí a gente vai fazendo esses manejos. Por quê? Quando uma criança ela cresce num ambiente hostil, num ambiente ansioso, num ambiente desritimado, ela acaba trazendo como consequência para a vida adulta, como eu coloquei aqui para vocês, né? E a gente vai trabalhar com todos os nossos olhos do Kit Kids essas emoções, para que as crianças se tornem mais resilientes, mais empáticas, mais confiantes e mais ajustadas socialmente, porque é difícil conviver. É fácil para a gente fazer amizades, se abrir, se expor, né? A minha sábia sogra, ela sempre dizia assim: criança não é adulto. Então, quando eu ia dar uma bronca nos meus filhos, que parecia muito altivo, ela dizia: criança não é adulto. E eu aprendi muito com isso. E a gente, no dia a dia, no corre-corre, acaba, às vezes, tratando a criança de forma mais adulta, né? Então, vamos agora conhecer melhor os nossos olhos, para que a gente possa trabalhar toda essa validação emocional e mostrar para vocês que dentro da aromaterapia, a gente também
tenho cuidado com os pequenos de uma forma muito saudável, porque são óleos que já são prontos para serem utilizados nas crianças. E aí depois eu vou abrir para perguntas, porque eu sei que nesse campo infantil tem muita dúvida, né? E especialmente a gente vai focar aqui nessa questão mais de volta às aulas, nesse movimento de ansiedade, de validação de sentimentos, mas os olhos, eles são capazes de atuar em todos os nossos níveis, né? Em nível celular, então as crianças também, os papais que agora volta para a escola, começa aquele ciclo de ficar doentes, a gente já vai trabalhar também essas questões. Pode passar o slide, vá. Então, a primeira coisa que a gente vai falar um pouquinho do Brave, né? Brave já diz, né? Bravura, coragem, né? Ele é um óleo que, como a figura aí já mostra para vocês, é para deixar o nosso pequeno, a nossa pequena, como super-heróis. E o Brave, ele é um óleo que ele trabalha, ajuda, por exemplo, eu digo que quando eu faço a indicação dele, eu sempre costumo dizer, use palavras afirmativas, né? Você é corajoso, você vai conseguir. Não, nossa, como você é bonito, como você é capaz, né? Palavras motivadoras. Então, sempre para proporcionar aquele ambiente em que a criança ela consegue, através do olfato, que, aliás, a gente sabe que uma criança, né, quem estuda aromaterapia, quem estuda a parte, né, da aromatologia, sabe que o olfato é o terceiro sentido ali que já é desenvolvido, é o segundo sentido que é desenvolvido já no terceiro trimestre, no terceiro mês da gestação, no primeiro trimestre. Então, essa criança, ela já tem ali conhecido aromas que eram vividos dentro da casa, né, dos seus pais, né? Então, ela é capaz de reconhecer, né, o cheiro da mãe, por isso que a gente não usa, tenta evitar no primeiro mês de nascimento o uso de qualquer produto com cheiro, para que ela tenha o reconhecimento daquele cheiro da mãe, daquele cheiro daquele ambiente, para já se sentir segura. E o Brave, ele é um óleo que, assim, a gente indica a partir de 1 ano já é possível usar. Pode ser usado antes, Cris? Claro, pode também. Mas ele é um óleo que ele trabalha realmente todas essas questões emocionais da criança que se sente desvalidada, que tem muito medo, que tem receio. Então, quando a criança se sente desanimada, por exemplo, né? Criança que é mais desentusiasmada, ali aquela criança mais melancólica, ela vai trabalhar aqueles aspectos da melancolia, né, a falta de determinação, o esgotamento. Tem criança que tem muita energia, de repente ela esgota, já não dá mais para nada, já não tem mais vontade de fazer nada, desgasta muito rápido, né? A criança tem um combustível que acaba desgastando um pouco rápido. Então, a criança que está amedrontada, que está assustada, fica com aquela ansiedade que gera, que embrulha o estômago, esse é um excelente óleo. E ele é composto por óleos que são realmente muito fortes no sentido de empoderar, é, de aterramento, de bravura mesmo, que mostra que você tem uma expressão como a laranja, que é um dos óleos, inclusive a laranja doce, que é o nosso Wild Orange, ele pode ser utilizado até por recém-nascido, né? Ele é o óleo que ele não tem nenhuma contraindicação, inclusive para o recém-nascido. Então, faz parte desse mix a laranja-lima, o sândalo, que é também um óleo de muita presença, de quietude emocional, né? Temos a canela, que também é um óleo quente, que traz aquela referência, né, de poder, do eu posso, né, que é o que a gente espera com esse mix. E nós temos depois do Brave, né, o próximo é o Calmer, né? O Calmer, gente, tem adultos, inclusive, que usam o Calmer. O Calmer, ele é um óleo que eu indico, aliás, todos estes óleos, eles são indicados realmente para que a criança experiencie, né?
os pontos de localização onde a gente passa, a maioria dos olhos do Kit Kids, são no punho, por exemplo, nos punhos, porque são áreas de estresse, na nuca, muitas vezes aqui na fonte, que a gente fala, né, nessa região, que é uma região também de estresse. Então, a gente vai promover, às vezes, no peito, vai passar. E o Calmer, ele é um óleo que ele realmente ele traz essa sensação de quietude, que vai fazer realmente baixar, assim, a criança baixar a guarda. Então, quando a criança é muito agitada, ou ela tem questões, por exemplo, com sono, é uma criança mais estressada, mais ansiosa, um pouco mais tensa ou temperamental, né? Eu não gosto muito da palavra birra, porque eu acho que assim a gente às vezes desvalida um pouco o sentimento da criança, mas vamos dizer que aquela criança ela não consegue se expressar e acaba tendo algum comportamento disruptivo, né, o que eu chamaria aí de birra. Ele é um óleo que ajuda muito. Então, se você já sabe que tem uma criança ansiosa, já antecipa, né? Se é uma criança que ela é um pouco mais agitada, já antecipa, eu vou sair com meu filho e ele precisa se comportar. Já passa o calmer nos punhos, passa ao longo da coluna, e aí você não vai precisar rezar aquela missa antes de ir para o teu compromisso, porque a criança ela já vai chegar mais calma, ela já vai chegar mais zen, né? É um óleo um mix que ele é composto por lavanda, que traz esse conforto emocional. A gente fala que é o cobertorzinho, assim, né? É o cobertorzinho de orelha, né? Que acalma a criança. Traz uma sensação realmente de proteção a lavanda. O ilang-ilang, né? E o ilang-ilang é o óleo da criança interior. A gente trabalha muitos adultos com ilang-ilang para trabalhar autoestima, sentimentos de validação, né? Então imagina se a gente já trabalha isso com a criança, o quão especial é, né? E a gente também tem aí a camomila romana. E a camomila romana, ela é o óleo que a gente leva a criança assim de 100 a 0 em questão de minutos, né? E ele trabalha realmente. Eu tenho algumas clientes que usam o Calmer, inclusive, para acalmar alergias, tá? Porque ele tem todos esses óleos ajudam a acalmar. Então, a criança que às vezes tem aquela rosácea, aquela alergia mais de rosto, pode passar o Calmer, pode passar em alguma picadinha de inseto, também pode passar. Ele ajuda bastante, inclusive naquelas dores musculares, né, de crescimento. Ele também é bom para dores de crescimento. Próximo, vá. Bom, aí a gente vai estar falando assim do resgate, né? O Rescue, ele é um mix do conforto infantil. Ele traz essa sensação de validação, aquela criança que ela é mais amedrontada, aquela criança que tem realmente, sabe assim, eu trabalho algumas crianças e não é comum desenvolverem síndrome do pânico. A gente tem visto cada vez mais crianças com transtornos de ansiedade generalizada e também síndrome do pânico. E o medo é uma das principais questões aqui, né? Então, quando essa criança ela tem muito aspecto de dor, é uma criança muito chorosa, é uma criança que sofre muito com pequenas coisas, né? O que a gente considera que é pequeno, mas para uma criança muito grande, né? Um movimento muito de perda, aquela criança enlutada que sofre por toda a perda que ela percebe, né? Ele é um óleo que traz bastante, realmente bastante conforto, né? Também é um óleo que a gente usa para contusões, ou seja, para machucado, bateu, aquele roxinho, aquela dor, né? É ótimo para a rotina do banho, para a hora de dormir, como a gente está vendo aí, mas ele vai trabalhar bastante no emocional, essa questão do medo, daquela questão do choque, sabe? Quando a criança fica tensionada porque ela vai passar por uma situação, esse é um mix que ele vai trabalhar essas questões. E aí a gente vai chamar sempre a atenção para o que eu falei antes, né? Entender e validar, né? Não é nada. A gente nunca pode dizer não é nada, né?
sentir é muito pessoal. E quando a criança ela está fazendo essa experimentação do mundo, aquilo que ela escuta das pessoas que devem protegê-las, cuidá-las e validá-las, é o que elas vão guardar para a vida, né? Então, o Rescuer, ele vem aí com esse conforto, ele vem para trazer realmente essa sensação de suporte mesmo, como se estivesse abraçando. Vamos para o próximo, vá. E aí a gente tem o óleo da pseudobirra, tá? Ah, a gente chama ele, né? O nome dele é Steed. E o Steed, eu nunca sei falar o nome dele em inglês. Os falantes de inglês corrijam-me, tá? Eu vou chamar ele de Steed, se ele eu sempre confundo, tá? Mas ele é o óleo do equilíbrio. Ele é o óleo do equilíbrio infantil. Sabe, aquela criança que do mal comportamento, a criança que a gente chama de mal comportada, claro, é natural, né, que vá se criando palavras pejorativas para aquilo que a gente também não consegue compartimentar em relação ao sentimento do outro. Então, é sempre aquela questão de, e aquele é chato, aquela criança é birrenta, aquela criança é chata, e aquela criança, ela é intempestiva, é uma criança briguenta, né? A gente sempre vai achar um sinônimo para aquilo que a gente não compreende no outro, né? E esse óleo, ele traz um nível de aterramento até por conta da composição dele, que faz com que o que a gente chama no cérebro, né, da criança de movimento, quem é responsável pelas nossas ações intempestivas é o nosso movimento excitatório inibitório, que dá aquele para ou avança. Né? E a criança, quando ela é cheia de energia, ela é cheia de energia e ela tem uma descompensação que é natural, não quer dizer que a criança tenha um problema, mas ela não sabe a hora de parar, é uma criança mais intempestiva, ela acaba o quê? Ela ultrapassando o limite. Então, ele é um óleo excelente para a criança com TOD. Eu ia chegar, inclusive, nesse contexto. Né? O TOD é um transtorno opositor desafiador, para quem não sabe, então é aquela criança que está sempre levando no limite, que vai dizer eu faço, eu me mando, eu vou, eu posso, eu consigo, né? E aí outras questões também. Mas ele é um excelente óleo para o TOD. Essa criança mais obstinada, porque tem criança que fala eu vou fazer, e não é porque ela tem algum transtorno, é porque ela é mais obstinada mesmo, né? E ela acaba não se comportando de maneira tão adequada, é uma criança mais disruptiva mesmo. Então, aquela criança que é mais desconectada com a realidade, sem contar que ele é um ótimo óleo para trabalhar o humor. Ele ajuda muito no humor. Então, tem uma composição nesse mix que eu acho muito interessante, que pouca gente conhece. Ele também tem o sândalo, que traz o aterramento, ele tem aí o abeto, que ajuda a criança a respirar melhor, que faz com que a criança traga essas sensações assim de abertura, porque quando a gente está muito estressado, naturalmente a gente retesa o corpo, né? A circulação ela diminui e aí a criança não consegue se expressar tão bem. E ele tem esse abeto, ou seja, né? Então abre ali, ele tem o Siberian, ele abre, ele faz com que a criança respire melhor. E ele tem sementes de coentro, gente. O coentro é o principal óleo de limpeza do fígado, já está tratando a raivinha dessa criança ali no berçário, ajudando ela a não transformar raiva, mágoas e ressentimentos para levar adiante para a sua vida. Então, a criança que ela é muito desconectada, a criança que é muito braba, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul, é a criança que vai para cima, é um óleo excelente para a gente usar assim, e ele é um óleo que serve para o TOD. Qual é o próximo? Stronger. Olha, eu vou dizer para vocês que esse mix,
ele é um mix que ele é um mix que a gente chama, né, do protetor infantil, porque de fato ele é um protetor infantil. O que o On Guard, para quem está aqui e já conhece de aromaterapia, o que o On Guard é para o adulto, o Stronger é para a criança. A gente está falando de um mix aqui que ele tem na sua composição dos seus óleos, óleos que são extremamente agentes para promover a imunidade, né? Então a gente tem óleos aqui que não são óleos que são, porque a gente tem óleos que não são toleráveis para a criança. Esse é um óleo, esse é um mix que nós podemos usar todos os dias nas crianças. Todos os dias antes de ir para a escola, sem pausa terapêutica, não vai sobrecarregar. Ele é um óleo que ele trabalha, né? Ele mata bactérias, né, vírus, patógenos, tanto que são transportados pelo ar, quanto aqueles que tátil, né? Porque criança pega em tudo, criança experimenta a vida com as mãos. Então a criança está sempre ou colocando alguma coisa na boca, principalmente nessa fase de berçário, né? Que a gente já pode usar tranquilamente na solinha dos pés, ao longo da coluna, pode passar no peitinho, né? Então ajuda e traz imunidade para uma gripe. E aí, gente, não é que a criança não vai adoecer. Vamos entender uma coisa. Criança, ela está no momento em que ela está, a imunidade dela está sendo formada, né? Então, naturalmente, uma criança vai ficar resfriada, uma criança vai passar por todas as questões infantis, principalmente se ela estiver em loco. Mas quer dizer que, além de prevenir, quando acontecer, virá mais fraco. Então, é uma gripe que vai passar mais rápido, é uma febre que vai embora mais rápido, é uma dor de garganta que não vai evoluir para um antibiótico. Então, a gente está trabalhando aqui não só as questões emocionais, que realmente é de proteção, também de aterramento, mas principalmente este mix é para uma imunidade mais saudável, porque a gente tem muitas crianças hoje, inclusive, com seletividade alimentar. E a partir disso, hoje, uma criança não come mais tudo que nós éramos obrigados a comer, porque na nossa época eu comia ou apanhava. Nos nossos filhos, nossos netos, né, para quem já tem netos, agora não. A gente tem essa liberdade mais de escolha dessa criança. Então, as crianças, elas não têm hoje, infelizmente, até pelos processados, ultraprocessados, não têm uma dieta tão saudável. A maioria das casas tem uma quantidade hoje de processados, até pela vida mais fácil que esses produtos acabam trazendo no dia a dia, né, que acabam diminuindo a imunidade dessas crianças, né, prejudicando na imunidade dessas crianças. Então, esse é um mix que não pode, para casa que tem uma criança, a partir de 1 ano, não pode ficar sem. É igual o On Guard para gente. É Copaíba para a vida, Copaíba para gente, adulto, é o Stronger para criança. E ele tem o olíbano, né, que é o nosso querido frankincense, que além de ser o óleo que Jesus ganhou de presente, é um dos óleos mais estudados da antiguidade. A gente tem aí vários relatos, né, que corroboram que ele é um agente neuroprotetor, que ele é um agente patógeno, aliás, um dos melhores óleos para respiração, para o tratamento de bronquiolite, de pneumonia, ele é excelente para isso, né? Então, a gente tem aqui o cedro, que também é um óleo de aterramento, que é o colo de pai na aromaterapia, que promove uma respiração, uma qualidade pulmonar também, muito do que as crianças precisam para esse desenvolvimento, para criar um pouco mais de imunidade. Nós temos aí a Lícia cobeba e a rosa, que é um dos óleos também, é a rainha da aromaterapia, né? A rosa é o óleo mais nobre da aromaterapia. Então, a gente está falando de um mix aí que é muito potente,
para o que ele vem para cumprir mesmo, o que ele promete, né? Sem contar aí que a gente pode corte, arranhão, porque tem um poder de cicatrização maravilhoso e de aterramento, tá? Eu vou responder depois as perguntas, terminando de passar aí para vocês os olhos, tá? A gente vai aí responder. Próximo. Aí a gente vai para o Tamer, gente. Cada vez mais, para quem tem filhos, né, e principalmente para eu que trabalho com neurodivergência, a gente fala do eixo intestino-cérebro, né? Vocês já ouviram falar isso? Ah, eixo intestino-cérebro. Gente, 95% da serotonina é produzida no nosso intestino. Isso quer dizer que para uma criança ter um sono saudável, o intestino dela tem que estar bonzinho demais, tá? E o que que é um intestino bom? Não é a criança que faz cocô todos os dias. Intestino bom é o quanto ela absorve do que ela come, o quanto ela absorve e o quanto o intestino dela está saudável para que todo intestino tem bichinho bom, bichinho ruim, né, gente? Para que esses bichinhos ruins não comam os nutrientes e que ela possa então fazer uma produção de neurotransmissores adequadas, porque a maior quantidade de GABA, que é o neurotransmissor do relaxamento, que também vai promover uma criança menos excitada, menos irritada, mais relaxada, que vai dormir melhor, começa nessa parte intestinal. E o Tamer é um mix que ele foi desenvolvido para a parte gastrointestinal desta criança, né, das nossas crianças. Então também é um óleo que eu, como mãe, não deixaria de ter. E ele é um óleo também que pode ser aplicado na rotina, principalmente da criança que é mais constipada, que tem a barriga mais durinha, que não consegue evacuar, que tem fezes mais durinhas, porque vai ajudar na motilidade, né? Que é ali o movimento do cocô para sair mais fácil desse intestino, porque cocô parado, maior número de bactérias, criança mais irritada e que dorme menos, né? Então, o Tamer, ele é um óleo que ele ajuda muito. Esse nome aí, que é quase um palavrão, né? A cinetoses. Cinetose é enjoo de movimento, gente. Sabe aquela criança que quando entra no carro começa a ficar enjoada, enjoada, e passa mal, é isso que é cinetose. Então, assim, ajuda muito para o enjoo de movimento, ajuda muito para esse estufamento, né? Quando a gente bate naquela barriga, tá aquele tum, 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 parece aquela barriguinha oca estufada, ajuda muito nesse inchaço, nos gases, no movimento de náusea, né? Sem contar que a palavra enfesado, ela tem aí um viés mesmo de vamos pensar nas fezes acumuladas. Uma criança que não tem o sistema digestivo redondinho, ela é uma criança mais irritadiça. Então, vai ajudar, inclusive, nessa questão. E também na parte da puberdade, quando começa a sair ali as acnes, a gente pode também passar ali o Tamer, né? A gente tem ali outras informações dele, como podemos usar também para uma gripe, também são óleos aqui, gente. A gente está falando do hortelã, que é um óleo que é excelente. Quem é do interior já bebeu um chazinho de hortelã para bicha, porque vó fazia assim. O que era o chá de hortelã? Era o remédio das lombrigas. Quando estava com muita vontade, era toma um chá de hortelã que passa. Estava com dor de barriga, toma um chá de hortelã que passa. E a aromaterapia é o resgate da medicina do passado, né? A gente não está falando de nada novo aqui. Se a gente olhar para essa composição, a gente tem a hortelã, a gente tem o gengibre, que é extremamente digestivo, né? Além de diminuir o estufamento, ajuda também nessa retenção de líquidos dessa barriguinha, né? A gente tem aqui a pimenta preta, né? Que é ali, também é um agente imunitário muito interessante para a parte gastrointestinal. E tem a salsa, né? Quem nunca falou, toma chá de salsa que faz bem para isso, aquilo, aquilo. Então, olha só a composição desse mix que interessante, né? Para crianças neurodivergentes ou com suspeita, sem fechamento de diagnóstico, é um óleo excelente para se ter também em casa, tá?
Ah, e adulto pode usar? Pode. Nós temos a versão adulta, que seria o Zengest, tá? Então, criança usa Tamer, adulto usa Zengest. Mas se acabou o Zengest e tem o Tamer do seu filho, você pode surrupiá-lo, porque também vai dar bom, tá? Criança que fica muito, antes só uma questão assim, sabe aquela criança que fica muito quente, muito agitada? O hortelã, ele baixa a temperatura do corpo. Então também é muito bom para aquela criança mais agitada. Isso é muito bom de falar, porque tem criança que fica quente, que você fala, nossa, vou dar um banho, parece que está com febre. Próximo, vá. E a gente tem aí o Tinker. Gente, esse óleo, ele é um óleo, esse mix, né? Porque ele não é um óleo só, ele é muito especial para toda a fase escolar. A gente não vai usar numa criança tão pequena, a não ser que seja uma criança que já faça terapias, e aí ele pode ser usado no setting terapêutico e aplicado, né, na nuca, ao longo da coluna, antes das terapias, tá? Mas se não for uma criança que faz terapia, é na fase escolar que a gente vai aplicar, porque realmente ele vai focar. A criança ela vai se sentir aterrada o suficiente para estar focada, prestando atenção naquilo que está sendo trazido para ela. Então a gente usa muito para o TDAH, né? É uma opção para o TDAH, para aquele cérebro mais hiperativo, mais agitado, porque ele promove realmente o aterramento, ajuda a organizar, né? A gente fala que quando a criança está muito agitada, ela está desorganizada, ela não consegue focar em nada. Quando a criança não consegue fazer contato visual com você para prestar atenção no que está sendo falado, né? Então, ele é um óleo que ele vai trazer essa diminuir a ansiedade, o nervoso, o estresse. É um óleo que a gente atua também para algumas crianças que usam medicação para convulsão, então ele é um óleo que ele diminui aí os episódios, né? Ele é um coadjuvante, não é de troca, tá? Então a gente não faz substituição e nem indica substituição de medicação, quem faz isso é médico, mas ele é um óleo excelente para quem também tem convulsões. E ele tem o vetiver, que é o principal óleo do foco, porque ele aumenta a capacidade de produção de um neurotransmissor que chama acetilcolina, que é o neurotransmissor do foco, e também da força muscular, né? Então, ele é um óleo que ele não vai só ajudar o cérebro a se organizar e pensar melhor, como vai trazer aí na parte cognitiva maior força muscular para essa criança. Então, também é ótimo para crianças que são mais hipotônicas, né, que são mais molinhas, que demoram mais para sentar, como crianças com síndrome de Down, por exemplo. Então, é um ótimo óleo para a gente usar para essas crianças. Então, a gente trabalha aí sempre esse óleo pensando no movimento de interesse que é a aprendizagem, tá? Mas ele também tem essas outras opções. E tem, como eu disse, o vetiver, que é o óleo principal, o óleo aí do foco e do aterramento. Tem a clementine, que é uma mandarina, é uma laranja, que traz questão de relação, equilíbrio de excitação e humor, que vai trazer uma alegria, porque a criança que ela é mais desconexa, ela tá ali com as emoções extremamente afloradas. Então, ora ela está muito efusiva, muito agitada, rindo, ora ela pode estar chorando porque ela está descontrolada. Então, ele ajuda também nesse aterramento. O hortelã, que ajuda nesse esfriamento, também é um óleo de foco, né? E a gente tem aí o alecrim, que também é um óleo que promove o aumento desse neurotransmissor de foco e cognição, que é a acetilcolina. Então, é uma ótima escolha para a fase escolar, também não precisa pausa nenhuma, é um excelente óleo. E temos agora nós temos, eu acho que agora chegou, agora são as perguntas, né? E esse, gente, foi, né, a apresentação muito breve, né, de tudo aquilo que os óleos essenciais do nosso Kit Kids pode fazer. Eu acho que
descompartilhar a tela agora, vamos às Ó, quem perguntas lá. quiser anotar o Instagram da Cris, tá aqui, tá, gente? @cristiane.nard, tá bom? Quem quiser segui-la, tá bom? Agora eu vou descompartilhar. Ah, muito obrigada. Pronto. Bom, então vamos agora às perguntas, né? É, Você me ajuda ou obrigada. vá? Só tem Tá. uma pergunta aqui para responder. Até que idade se usa o Kit Kids? Você disse a partir de 1 ano, mas até que idade? Olha, quando eu digo a partir de 1 ano, a gente coloca uma ressalva aí. Não quer dizer, por exemplo, que um bebê não possa usar, tá? O bebê ele vai poder usar, sim. Quando eu digo a partir de 1 ano, é porque naturalmente a criança, às vezes, ela não tem uma recorrência para ter ali, eu não fiquei doente. Tem crianças que ficam em casa, né? Mas a gente está trabalhando aqui gerenciamento de emoções. Então, a criança, a partir de 1 ano, ela já está exprimindo mais emoções, mas o Kit Kids pode ser usado sem nenhum problema ali a partir de 30, 40 dias, não tem problema algum. A gente só não vai usar o Tinker, porque não tem necessidade, um bebê, a gente usar um óleo, por exemplo, para focar. Mas a gente pode usar um Stronger para uma criança que vai para um berçário, por exemplo, que a mãe já volta a trabalhar. A gente pode usar o Tamer para uma criança que tem, por exemplo, cólicas, né? Então, a partir dos 30 dias, eu já tenho segurança para usar os óleos essenciais. Eles já vêm diluídos, todos eles vêm já dentro de uma diluição segura para que ele seja aplicado nas crianças, né, a partir de bebês. E aí eu diria que eles podem ser usados tranquilamente até a puberdade. A partir da puberdade, não é que ele não vai ter um efeito, mas a gente vai ter óleos mais adequados para trabalhar a individualidade daquilo que o adolescente vai trazer para a gente, que não necessariamente é o combo de todas essas emoções reunidas nesse micro-humanozinho que está aí transbordando nesse período aí de 1 até 12 anos, mais ou menos. 12 anos, tá. Acabou de perguntar aqui, a Priscila Sabino perguntou, para passar na pele, via oral, no infusor? Então, ele é Rolon, né? Isso, todos eles são rolons, né? Ele já vem diluído e todos eles nós vamos passar nas áreas, né? A gente tem um e-book, então esse material pode ser compartilhado. A pessoa que convidou você, converse com ela, né, para adquirir os óleos, né, que te trouxe até aqui. Ela vai te passar não só a indicação correta para aquilo que você precisa, fazer as indicações corretas, né, para a tua necessidade, porque às vezes você não tem a necessidade de todos os óleos do kit, lembrando que ele é um kit que tem aí essa amplitude, mas também ele pode ser usado sozinho, os óleos individuais. Então, essa pessoa pode também te enviar o e-book para que você saiba melhor como usar, porque a gente tem os pontos de aplicação. Mas os principais pontos são as áreas de estresse, porque a gente está falando de gerenciamento de emoção, imunidade, que são os punhos, ao longo da coluna, porque a gente está falando aí do sistema nervoso central, na solinha dos pés, porque a gente tem uma permeabilidade muito grande de vasos sanguíneos nessa região. A gente fala aqui para quem é acupunturista ou conhece de acupuntura, a gente tem na palma das mãos, na sola dos pés, todo o nosso corpo, né? Então, a sola dos pés é um local onde a gente aplica e a criança ela tem uma disponibilidade muito grande de absorção dos óleos essenciais, né? Porque não come tanta porcaria, porque tem um sono melhor, porque tá ali com tudo novo, né? O organismo novo esperando para receber, né? E então a gente tem uma disponibilidade muito grande na coluna, na nuca, né? Como eu passei, em alguns casos a gente aplica na testa, né? Para tosse no peito. Em algumas situações, a gente pode aplicar nessa região aqui para uma respiração melhor, até para acalmar, né? Pode aplicar quando a criança não tolera muito o aroma, porque existem crianças que têm mais sensibilidade olfativa. A gente pode começar, gente, fazendo isso é muito importante. Tem mães que falam, mas meu filho não gostou, do cheiro. A gente trabalha uma desensibilização, né? Aquilo que a gente não conhece a gente não reconhece. E aquilo que a gente passa a sentir,
é igual, eu vou fazer uma comparação. É, é, quem trabalha em um pet shop sente cheiro de cachorro? Não. O cérebro acostumou com o cheiro. Quem entrar lá vai sentir o cheiro do cachorro. Então, aquilo já é algo que o corpo reconhece, então não é algo que causa um impacto negativo. O seu perfume, a maioria das pessoas não sentem logo ao longo do dia o cheiro do seu perfume. E outras pessoas chegam perto da gente e dizem: Nossa, que delícia, está super perfumada. Por quê? Porque o nosso cérebro já reconhece aquilo, então ele não repele. Então, naturalmente, o processo da aromaterapia com os pequenos também é assim. A gente passa, né, ali passou na solinha dos pés, vai sentir aquele cheiro, aí a criança usa 1, 2 dias, aí a gente passa na coluna. Então, às vezes, a criança que não tolerou o cheiro quando você passou direto no peito ou aqui embaixo do nariz dela, ela vai tolerar começando aos poucos, né? Não como é Rolon, e é para a própria criança entender dos sentimentos dela. Então, quando ela está precisando de conforto, de consolo, quando ela está brava, quando ela está cansada, quando ela está com dor. Então, são óleos que são próprios já para a criança aplicar, se auto-aplicar. Eu tenho crianças, eu tenho pacientes que levam para a escola. E ele tem um ganchinho que pode pendurar direto na mochilinha. Então, ele vem com os ganchinhos, com as tampinhas, o Kit Kids, para você levar, né, uma tampinha protetora para a criança mesmo levar. E eu tenho várias crianças que elas mesmas carregam os seus óleos. Quando elas vão sair, mamãe, meu olhinho, e leva o óleo junto com ela. Porque é uma educação mesmo, do mesmo jeito que nós nos educamos para usar os óleos essenciais diariamente para a nossa saúde, bem-estar e emoções, a gente também vai ensinar essas crianças. Já passou o seu olhinho? Já, filha, já pegou o seu óleo? Eu estou achando que você está muito agitada. Você não acha que você está agitada? Não quer usar um calmer agora? Vamos sentar, vamos ouvir uma musiquinha calma? Então, todos esses movimentos que a gente estava falando, que eu falei lá no começo, de validação desses sentimentos, a gente vai usar de forma tópica, porque a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo e a absorção é muito boa, e aí a gente não tem uma sobrecarga para essa criança e ela pode fazer uso contínuo. Isso é o melhor, né? Não existe nenhum perigo. Maravilha, Cris, maravilha. Meu Deus, que aula, né? Tem duas perguntas aqui. A Rita está perguntando se para cólica de bebê pode usar o Calmer. Pode usar o Calmer também por conta da lavanda, mas seria mais interessante usar o Tamer. Então, se a mãe não tem o Tamer e tem o Calmer, pode sim, tá? Tá, E se não tiver nenhum dos dois, o Eye Orange, que é a laranja, né? Que a gente fala que é a laranja doce, ele é um óleo excelente para constipação. tá. Só não pode tomar sol. É, cítrico. A Suzana está falando aqui, Cris, pelo que você falou, o Hesper e o Brave trabalham emoções similares, como medo e insegurança, tá certo? Qual seria Exato. a grande diferença entre um e o outro, por favor? A gente está trabalhando aqui, quando a gente trabalha, por exemplo, o Brave, ele é para uma criança que ela está passando por uma situação de desconforto. Já o Rescue é para uma criança que ela já é uma criança mais melancólica. Faz sentido para vocês? Por exemplo, lá na minha casa, a minha irmã era uma criança extremamente melancólica. Minha irmã, ela tinha medo de experimentar a vida. Ela não saía se não fosse comigo, se ela não tivesse sempre acompanhada, tinha que estar de mão dada, ela ia para minha cama de madrugada. Então aí a gente está falando de uma criança que tem uma insegurança muito grande, né? E com sentimentos de pavor, de desesperança, de sofrimento. Vai trabalhar mais a apatia, o Hesper, né? Mas ele também é um óleo que trabalha muito questão de dores, né? Então, não só para a questão emocional, ele é um óleo que o que diferencia também é que o Brave a gente vai trabalhar mais essa coisa do oportunismo, do otimismo, dessa criança que é um pouco mais insegura, mas pensando, por exemplo, no movimento de
aquela criança que você empurra e ela vai, ela só está precisando do empurrãozinho. O Brave é o empurrão dessa criança. Já aquela criança mais apática e melancólica, o Brave ele não vai ser suficiente para isso, porque o tipo de conforto emocional que essa criança precisa, ele é mais base, tá? Não sei se fez sentido a comparação para vocês. Sim, ela já colocou aqui, ajudou a filha dela, muito, minha filha, indico muito. E aí, para terminar aqui, deixa eu só ver, tem mais uma aqui, pera lá. Meu neto tem bronquite asmática, qual que você indica? A gente pode trabalhar o Stronger, porque a gente está falando de um óleo aí muito potente, que é o cedro. A gente pode, eu acho que assim, para a imunidade, porque ele tem o olíbano, né? Tem o frankincense e ele tem o cedro, que são dois óleos para respiração. Mas a gente também pode trabalhar. Eu indico que você tenha o Kit Kids inteiro. Já começa aí, já volta aqui. Eu indico que você tenha o Kit Kids inteiro. Mas o Stronger, quando a gente fala na questão de imunidade, de pulmão, a gente vai trabalhar ele, tá? E o outro óleo, que a gente fala pulmão, está muito ligado na psicossomática e na medicina tradicional chinesa, a questões emocionais como tristeza, tá? Uma questão que eu quero levantar aqui com vocês, e aí o Rescue também faria sentido usar, tá? Na bronquite, porque a gente está falando também de tratamento e sentimento. Então, esses dois óleos, o Stronger e o Rescue, faz sentido aí. A gente vê um movimento muito grande duas questões quando a gente fala de crianças com problemas de pulmão, tá? É, são crianças de mães que tentaram muito engravidar e tinham muito medo, porque a gente traz, né, dos nossos pais, nós somos 50% papai, 50% mamãe, então a gente traz aqui emoções reprimidas deles também, enquanto a gente vai se constituindo e ao longo das nossas vidas. Muitas mamães que tentaram muito engravidar têm muito medo de jogar essa criança no mundo, no sentido, né, de cuidado para não cair, para não engasgar, para isso, para aquilo, é muito comum, tá? Eu trato também a emoção das mamães, porque muita criança adoece porque ela está no ambiente periférico que também a adoece. Não é para se sentir culpa, porque nasce um filho, nasce uma culpa, né? Não é para se colocar no lugar de culpa, mas entender que quando a gente quer um ambiente saudável emocionalmente para as nossas crianças, nós também devemos nos perguntar se estamos saudáveis o suficiente, né? E um ambiente em que eu fiquei muito triste, gerei, né? A gente fala que o nosso terreninho ali, né, biológico, onde gerou aquela criança, se também tinha muito medo, muita insegurança, essa criança pode trazer aí na psicossomática essa questão emocional, tá? Então, vamos olhar também para os nossos lares. Quando a gente busca óleo para a gente, olhar para os nossos filhos. Quando busca óleo para os nossos filhos, olhar para a gente. Cris, olha, o chat tá a coisa mais linda de ver, sabe? Depoimentos incríveis do uso do kit Kits, depoimentos, nossa, emocionante, dá vontade de printar isso tudo aqui, mas como ficou gravado, depois eu volto e printo. Lindo, maravilhoso aqui de ver e sentir. E Cris, todo mundo aqui amou a sua aula sensacional, aula esclarecedora, aula completa, tá? Cris, quero te dizer, minha amiga, eu quero te agradecer demais, né, por você estar aqui conosco essa noite, por você. Agora já são quase meia-noite aí, né? Quase meia-noite. E você está aqui com toda essa energia, com toda essa vibração conosco. Gratidão, tá, Cris? Gratidão mesmo. Ah, E eu que agora agradeço. agora você vai anunciar o presente, né? Exatamente. Eu vou mandar para vocês o e-book que é da doutora Marta Rembe. Por favor, gente, só não pode ser modificado, né? É um material de uma médica, neurologista fantástica, para mim, uma das maiores neurologistas do país,
né, neurologistas pediátricas do país, e é uma aula para a gente diminuir as telas, inclusive se a gente ler, vai fazer sentido para a gente, que é muito dependente das telas também, e que causa ansiedade, né? E vou mandar para vocês também o e-book que eu tenho de presente ali da aula que eu dei da introdução aos óleos essenciais para as crianças, né? Então, dois presentes aí para vocês. Eu coloco ali no grupo, né, Vá? Ai, Aí o sim, pessoal pode colocar lá no grupo. Gente, que contribui. mulher generosa, né? Que mulher generosa. Cris, muita abundância na sua vida, minha amiga, né? Que Para tudo nossa. que você está nos dando aqui de presente, que volte para você numa quantidade muito maior, muito superior, porque você merece toda a abundância, todo o amor, toda a alegria da vida. Amamos você. Coisa Ai, linda de Deus, tá bom? obrigada. Vamos tirar nossa foto. Deixa eu só interromper aqui Peraí.